É algo que a gente tem que saber, o antigo, que são os feitos de Deus, né? Tudo aquilo, os ensinamentos e Não, tal, você tem que a gente saber, tem que porque tem muita saber. referência É também. referência de fé. Mas o que a gente tem que seguir, o que Jesus Cristo fala pra gente seguir é o Novo Testamento. Foi a vinda dele, o que ele deixou como ensinamento. É isso que a gente tem que seguir. Hoje, se você vê nessa seita, é uma mistura de antigo com Com o novo, mas o novo realmente eles com não lei pregam. antiga, Porque com Arca da se Aliança, eles com... pregarem o novo, você vai descobrir. E você não pode descobrir, né? Então eles nem incentivam muito. Lê aí, mas só que quando você está no sistema religioso, você nem entende. Você lê para aquele versículo para acalmar sua alma. Deixa eu abrir esse versículo, né? Deixa eu ler esse versículo. Não é assim. Não tem caixinha de promessa. A gente não lê a Bíblia por versículo, a gente lê a história. A gente lê do Só capítulo 1. versículo bom, né? No caixinha de promessa. Só não tem nada. E resumindo, a gente foi falar com ele, mas aí chegou a pandemia. A gente foi falar com ele na época da pandemia. Não, enfim, aí chegou, só pra resumir, como o nível de conhecimento deles. Aí, né, falando lá e tal, eu falei pra ele, não. Ele e a esposa dele, no Aí eu caso. falando pra ele, eu falei, não, mas Pastor. tá errado. Aí, não sei o que. E aí ele ficou meio assim, ele até chorou lá na hora lá. Que Ele falou que ele tava perdendo os melhores membros, pra vocês verem como a gente era supostamente lá pra eles da fé. A gente dava tudo que a gente era da fé. A gente levantava os caídos na fé. Aí eu falei assim, meu, quem é o Macedo? O Macedo, ele nem é judeu, ele usa kippah na cabeça, estola sacerdotal. Quem ele matou construiu Jesus o Cristo? templo de Salomão. Ele não é judeu. Eu falei, meu, é uma loucura. Gente, é uma salada. O templo daquela época, né? O templo de Salomão daquela época, Jesus, Nem é quando ele morreu, considerado, né, não, esse aí. o véu foi rasgado, ruiu o templo. Não, E esse templo que eles querem construir hoje em dia são os judeus pro o terceiro Messias. templo, né? Uhum. Eles nem creem em Nem Jesus, é Jesus. Cristo. Uhum. E os judeus, eles nem reconhecem aquele templo como algum templo. Eles nem creem em Jesus Cristo. Eles não estão esperando Jesus Cristo voltar. Não, então é uma eles coisa não tão tinham resposta, séria, né? não Aí tinha. eu perguntei, falei, mas aí eu falei, mãe, mas onde tá escrito fogueira santa na Bíblia? Onde tá escrito Ah, isso são propósitos voto? para levantar sua fé. Aí eu falei, mas onde tá escrito isso? Que eles criaram. Aí eu falei, onde tá escrito? Não, mas tá no... Aí a esposa dele chegou, ele falou, ó, amor, estão falando que eles vão sair Da igreja. que não sei o que. Aí ela ficou, não, mas por quê, né? E a gente falou assim, é só a gente olhar Mas para a por vida quê? das pessoas aqui na igreja. Só a gente olhar para a vida das pessoas na igreja tá uma desgraça. Me conta de quem é. Eu conheci uma pessoa que me contava a vida dela que tava uma desgraça. Não, Aí eu falei, a fulana. Não, e é obreira, a fulana era obreira. A obreira, a fulana de tal. A maioria é tudo destruída. O que tem alguma coisa Aqueles que têm dinheiro, empresário, não, né? O que tem alguma coisa é Deus lá dentro. Ou vem aqui, que eu me testemunho aqui. Sempre que eu me testemunho. Aí ela falou, a obreira fulana de tal tá super bem, que ela nem conhecia a ovelha da igreja dela. Eu falei, não. É que nem a gente assiste um palhaço cristão, depois você dá uma pesquisada. Ele falou, o empresário, o cara ganha milhões. O cara dá 1 milhão lá dentro, ele não vai sentir falta, porque ele vai recuperar. Então ele sacrifica lá, ele vai ganhar mais, ele vai falar que foi Deus, mas ele já ganha automaticamente. Então não é o sacrifício dele. Então agora você pega um Brasil aí, todo mundo, você pega esses, infelizmente, obreiro, membro também, é tudo fracassado, infelizmente. Não é fracassado numa porque põe todo o promessa, dinheiro né? lá dentro. Os Pega o era dinheiro pra em vez de ter. investir, estudar alguma coisa, não. O cara Vou pôr tudo lá que vai barganhar com E Deus. Porque trabalha eles de graça e não tem pra culpa, eles. porque eles estão aprendendo errado, né? Enfim. Não tem culpa, mas porque não lê a Bíblia, entendeu? Mas no que a gente descobriu, chegou a pandemia. A gente tinha acabado de fazer um sacrifício. E aqui nos Estados Unidos as pessoas são muito corretas. Eu questionei ele também. Eu falei, mas peraí. Até eu falei assim, mas cara, eu tava pensando, tanque de Siloé, eu falei pra ele. Nem chamei de pastor, porque pastor é só um, né? Só Jesus. Aí eu falei. Fulano de tal, né? Ai, minha bateria. Falei, man, me explica isso aqui. Jesus curou o cego de graça. Jesus curou pela fé dele, ele não cobrou nada. O que eu falei, né? Estamos falando aqui, falei pra vocês. Jesus podia ter pedido dinheiro pra ele, pro cego, mas ele não pediu, porque e aqui é sacrifício, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não sabia o que falava. Não, mas é pela fé. Mas ele não sabia. Eu falei, mas que como fé? Como todos não sabem eu falei, o que foi falar. pela fé mesmo, mas ele não cobrou, porque E, eu tenho que gente, dar. o pior é que eles sabem que eles precisam passar o propósito. Aí quando eu comecei pegar o dinheiro a do bater povo. assim, aí ele começou a chorar e tal. Ele não sabia o que falar, ele deu um desespero nele. Até tem uma coisa que acontece muito vou falar aqui, né, que acontece muito na seita, que o Macedo, o pessoal manda eles, né, operarem, fazer vasectomia. Aí eu falei pra ele, cara, onde você... Aí eu fui na ferida dele. Aí eu falei assim, cara, desculpa te perguntar, te falar isso, mas eu vou ter que falar. Eu falei pra ele, provavelmente você é vasectomizado. Aí, tipo, ele já ficou em choque, né? Eu falei, me diz na Bíblia, onde Jesus falando que tem que ser vasectomizado, que filho é maldição, que não pode ter filho, que vai trabalhar a obra. Me diz aí. Primeiro que a família Aí é dom ele ficou de Deus, doido, né? eu que quis fazer.
Ninguém me Isso obrigou. que- E a gente sabe que praticamente que você não é foi, obrigado. é obrigado. Porque se Pode você ver, não né? faz, Pesquisa na internet quantas ações se você não judiciais tem faz, contra... você vai estar atrapalhando a obra. E teu filho vai atrapalhar. Então, assim, E já é até tudo. esses pastores, assim, eles têm que roubar ali, né? Tem que fazer a mutreta. Você tem a meta deles, Mas né? só que eles também são gado. Porque a elite, Faz a cabeça deles que nem eles os sabem lá a de cima, verdade. eles entram na cabeça dele e tornam eles gado. Então, eles também sacrificam às vezes. Também eles pegam. Alguns Alguns, fazem, né? né? Alguns são Nem gado, não todos. muitos falam que sim, não fazem. Mas eles nem sabem a verdade, Mas, como esses não ma- sabiam. E a tanto, gente viu que. Não, eles não não, e tanto sabem. que vem, por exemplo, eles não pregam assim, ó, vamos ler tal coisa, não. Esse aqui é a É uma palavra do direção, mês. vem tipo, vem lá de Lá de um cima, né? De um bispo, né? bispo. E aí, tipo, vai pregar tudo isso aqui. Aí A todo mundo semana prega inteira a isso. gente vai pregar isso aqui, E bater nesse você sabe propósito. como que eles marcam aqui nos Estados Unidos, como eles reúnem para falar sobre a Bíblia? Online aqui, ó, no FIFA. FIFA aqui, ó, no headset e tal, headset falando e jogando. Isso que esse pastor falou pra gente, E hein? ó, Esse pastor aí, não foi? Falou pra gente? A gente Muito- fica sabe muita combinando, coisa. combinando propósito jogando videogame e Uhum. tal. Gente, que absurdo. E aí eles têm Enfim. bônus, aí tipo assim, aqui pastor, por exemplo, tem um carro, né? A seita paga o apartamento deles aqui, eles Só dinheiro no bolso. só meio que, mano, só dinheiro no bolso, fazendo dinheiro e ganhar bônus, ganhar férias. Aí às vezes eles ganham férias de 2, 3 semanas, vai pro Brasil. Uma semana. Aí tá com dolinha. Aí, se você não sabe, eles vêm do Brasil com visto de pastor. Aí eles se legalizam aqui, eles pegam um green card e E depois muitos que saíram tá tudo aqui. tá super bem aqui, ó. Aí, Tô de... uns E nem abriram- fala mal, Não, e tem, fica aham. caladinho. Não, tem muitos que abriram os olhos. A maioria não e tem fala, alguns viu? que estão em outra seita, tipo, abriu igreja. Uhum. Tem uns que abriram igreja, tem uns que tá indo querendo continuar com essa historinha de pastor em outra denominação, em outras Abriu coisas. sua própria igreja, né? É tudo uma máfia, né? O sistema religioso é podre, enfim. Mas quando a gente abriu os olhos, quando a gente foi falar com eles, era na pandemia. Lockdown. Todo mundo tem que ficar em casa E e a pessoa se tinha acabado tranca. de dar todo o dinheiro na igreja. E a Como gente que tinha ela dado sobreviveu? tudo, a gente não tinha nada, zero, conta zero. E daí a gente se viu numa situação assim, a gente não tem nada. E na pandemia a gente teve que ir pra rua trabalhar, porque senão a gente ia passar fome, ia ser expulso do nosso... Ou morrer de fome ou pegava o Covid. Eu pegava Covid. E daí a gente. Aí eu lembro que eu contei pra vocês, né? Que ela falou, mas ninguém nessa igreja aqui tá passando dificuldade. Eu falei, tá, eu tô. Eu tô porque eu fora não que tinha tenho. outras pessoas que falavam pra gente. Que falavam tava pra... Mas a passando- gente conhece a vida morando das até pessoas. em hotel, né? E ela não, eu falei, então tá, pela minha vida e vocês conhecem a nossa vida, a gente não tem dinheiro agora, a gente chegou na pandemia, a gente não tem como ficar em casa, a gente precisa trabalhar, a gente não tem nada na nossa conta, nada, nada. E assim, eles ficaram meio que em choque, eles sabiam da nossa vida. E a gente era, assim, supostamente da fé, a gente dava tudo. E chegou numa pandemia que você tem que ter uma reserva, como na sua vida você tem que ter uma reserva, lá eles falam, você não pode ter reserva, não existe reserva pra Deus. É na fé, Aí chegou na dependendo- pandemia, fica é na dependência de fé, Deus. dependência de Deus. E chegou na dependência de Deus, Não que você não tem que estar na dependência de Deus, mas você. na dependência espiritual de Deus, é só outro que eles sentido. usam, né? Mas aí eu vi que nessa de dependência de Deus, né, que eles falam, não caiu do céu. Deus não mandou pra mim naquela época, né, maná, não. Pra eu ter, eu tive que trabalhar. Eu não tinha uma reserva pra ficar em lockdown, que eu tava correndo risco de vida, de pegar o Deus Covid. nunca falou isso, né? Tanto que ele fala que redução. do seu trabalho você vai trabalhar e você vai viver desse trabalho. E tipo, e eu não tinha uma reserva. E eles tinham a reserva deles, eles tinham. Claro que tinha. Eles tinham o melhor e eu tinha o pior. Não tô me Porque o comparando a vida deles, pastor, né? isso aqui tudo com carrão F-150, com carro top, com. Nissan Pathfinder. Nissan, aham, É- e a iPhone, relógio, nem o povo não. O povo não tem. Não, olha aí no Brasil, aí eu questionei, falei, olha o genro do Macedo aí, o Renatão. Eu falei, o Renatão com. Ele, a Cris de relógio. Nem tinha o Baby, iPhone, não, as tinha pessoas- lançado o iPhone 11. Eles já Ele já tinham tinha o Pro Max. o Pro o top. Max. Que nem eu tinha aqui, porque Que eu não membro, posso que membro do Brasil endividar. tem um iPhone Pro Max? Os coitados têm 11, só o quem é rico o relógio, o tem Apple bem de Watch, vida. que é febre agora, tem o falso lá da 25. O original, quem tem é a Crisoca. É esses bandos de Só roupa de safado. marca. Aí a questão é que povo depois a gente não foi tem, né? descobrindo que até a gente tava assistindo uma vez o Siqueira falando, lembra? O Siqueira Uhum. Júnior falou que a Record queria contratar ele. Ele falou, não, eu não quero dinheiro da igreja. Como que ele sabe? Porque quem banca ali dentro é lavagem de dinheiro. Pra onde que vai? Quem banca a Record? É os dízimos, o dinheiro que sai dali. Que nem... se for falar aqui, fica até amanhã, mas agora que teve lá do Crivelão, Marcelo Crivelão? Isso é lavagem Ninguém de fala dinheiro, nada. ninguém Passou fala 6 nada. bilhões na conta da seita, mas o Macedo, aí você pode ver, o Macedo tava aliado com a Dilma antes.
Mas a Dilma é de esquerda, aí agora tá com o O Bolsonaro, Bolsonaro de direita. É dinheiro, gente. Pra que E esse povo religião quer tanto sempre tá aqui, ó, dinheiro? com política. Não, mas Ó. Rodrigo, para. Isso é feito pra obra de Deus. É. Gente, eu não sei. Eu não vejo Não é isso. só você olhar a tua vida, falar, não, eu sou aqui gado, E detalhe, você que tá assistindo a gente, tá falando esses dois aí que foram contaminados maus olhos. Gente, só olhar a tua vida. se quem é da seita e conhece a gente, não, Sabe sabe que nada. a gente era muito da fé. É Eu mentira. nunca tive maus olhos. Mas graças a Deus, Deus abriu os nossos olhos na pandemia. A gente teve que ficar, como a gente nunca teve nada, a gente ficou zerado, no chão, humilhado pra ver que a gente não compra Deus. Porque se tudo que eu fiz pra Deus, todo o dinheiro que eu dei, achando que eu ia comprar, eu nunca conquistei, eu não compro a Deus. Deus. Dinheiro, mas não é porque a gente tava pegado de dinheiro. Não. Porque na verdade eles só pedem dinheiro. Então o foco deles O foco é esse. deles Fala não pra é- você não ser apegado de dinheiro, mas você tem que dar pra eles. Não é porque você tem que ser apegado pra você tem que dar pra eles. Entendeu? E a gente foi ver que, aí a gente lendo a palavra de Deus descobriu, não é dinheiro. E quando a gente questionou ele, esse pastor aí, né? Falou assim pra ele, né? Foi o genro do Macedo lá, com isso, cheio de iPhone, nem o pessoal tem, os obreiros tudo derrotado, tudo pobre. Ele não sabia o que Aí falar, ele falou né? assim, aí a mulher dele falou assim, mas vocês estão com maus olhos, vocês estão olhando pra isso, né, pro dinheiro. Eu falei, mas é lógico, ele fala que não tem nada, eu não tenho, e ele tem. Tipo, o cara mora Eu lá dentro não do tenho, templo. porque a gente dava tudo, né? Naquela época a gente não Aí tinha, porque a a gente gente tinha era da fé. pesquisado, o Macedo aqui, ele tem é Miami, né? Miami. Na Posh Tower, depois você procura na internet. Ele comprou um flat lá de 9 milhões e meio de dólares. O carro dele Que sobe dinheiro ele comprou até, isso? São 40, até o apartamento. 40, 50 milhões de reais. Com que dinheiro ele comprou isso? Com dinheiro de livro? Com o coisa seu assim? dinheiro que Com você dinheiro- fica sacrificando aí, Aí ele comprou o ofertando Banco lá. Renner. Lá, o Banco Renner. Ele comprou não sei quantos milhões. Ele comprou como investidor estrangeiro. Porque ele não poderia comprar, ter algum rolo, não sei, Mas isso é fiscal. pra obra de Deus, será? Pra que ele comprou um banco? Apartamento de 9 milhões, Não, e banco? o banco, agora ele mudou, agora Didi Mais, né? Lá, Digi Mais, o nome do banco. De demais. Pra que o cara colocou isso aí? Porque ele quer um O banco. evangelho não é isso, gente. O evangelho realmente não é ele dinheiro. tá assim, ó, com uma Bolsonaro, tá assim com o né? Bolsonaro, que é tudo pilantragem, política, pilantragem, pura corrupção. O E sistema lembrando que religioso, o Bolsonaro e todos que ganharam, que a Universal apoiou, é porque são muitos membros. milhões De membros. É claro que ele vai ganhar. Não é só o povo, outras pessoas. Aceita a É Universal. só você pesquisar, você pode ver que esses bispos aí, os caras ganham 50, 100 mil por mês. Quem ganha isso aí por mês? Mas como a gente quer dizer, graças a Deus aconteceu isso, fez a gente acordar, miséria, e a gente lendo a palavra de Deus e viu, o evangelho de Deus não é isso, ele nunca pediu dinheiro, não existe barganha com Deus, você não precisa dar pra você ter. Lembrando que, se você pedir, se você dobrar seu joelho e orar, se for da vontade de Deus, ainda tem isso. Às vezes a gente quer muito não é uma nem coisa. conquistar, você vai trabalhar. Sim, não não, vai te mas dar- tem...